Alô, alô. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à OAB do Tatuapé. Esta noite aqui temos o prazer de receber mais um evento, mais uma atividade promovida pela Comissão de Processo Civil, que sob a presidência do Dr. Carlos Eduardo de Andrade Maia, a quem desde já parabenizo pela iniciativa, por mais um evento. Dr. Maia, parabéns, muito obrigado por nos proporcionar mais uma noite de conhecimento aqui para os nossos advogados e advogadas do Tatuapé. E, em extensão a isso, quero agradecer muito a palestrante, a doutora Luciana Leite, que nos irá brindar com seus conhecimentos nesta noite e que, oportunamente, o doutor Maia irá apresentá-la. Muito obrigado, doutora Luciana. E aproveito também a oportunidade para cumprimentar todos os participantes aqui presentes. É uma satisfação muito grande tê-los conosco nesta noite. Os presidentes de comissão aqui presentes, que eu estou olhando aqui pelos nomes, a doutora Célia Regina de Souza, da Infância e Juventude, Comissão de Infância e Juventude. Quem mais aqui? Temos o doutor Adenil Oliveira, Ética e Disciplina, muito obrigado. Temos a participação aqui também do doutor Cristiano Pandolfi, que é vice-presidente da Comissão de Direito Educacional, e a doutora Francilene Ferreira também, do Direito de Família. Muita gente, me desculpem aqueles que eu não consigo mencionar, pelo fato de ter muitos nomes aqui, já está lotada a casa, já 33 pessoas no ar. Então, todos sintam-se muito bem-vindos ao OAB Tatuapé, e passo a palavra, então, para o doutor Maia fazer dar sequência ao evento. Muito obrigado. Boa noite, meus queridos. Todos me ouvem? Espero que sim. Todos ouvem. Rafa, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Um assíduo estudante, não para nunca, se atualizar. Obrigado a todos vocês que estão aqui, dedicando seu tempo a ouvir a doutora Luciana e, evidentemente, a escutar um pouquinho sobre o que ela tem a dizer para nós a respeito do tema que foi eleito pela comissão para o debate de hoje. Fraude na partilha de bens, levando em consideração, obviamente, os aspectos processuais, já que diante estamos da Comissão de Processo Civil. Doutora Luciana, muitíssimo obrigado pela aceitação do convite, que foi de pronto abraçado. A gente está aqui para literalmente aprender contigo, com toda a tua visão de anos de magistratura, e por uma questão de protocolo, eu farei aqui uma rápida citação do seu extenso currículo, para que fique registrado aqui dos anais da OAB a sua participação voluntária com a nossa casa, com a nossa classe. Certamente, quando um juiz se prontifica, se disponibiliza a bater um papo com a advocacia, isso muito nos enriquece, e eu queria que você tivesse essa visão, que a gente fica muito lisonjeado quando esse tipo de participação acontece. Doutora Luciane é formada pela PUC, São Paulo, estagiou na Procuradoria-Geral do Estado, eu também fiz isso, e atuou em escritório de advocacia, é juíza de direito desde 1993, titular da Vara de Família desde 2007, é isso, Lu? Desde 2007? Não, 97, não, 2007. 2007, titular, juíza titular da instância final da Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional de Santana. A doutora Luciane, além disso, deixa eu ver o que você colocou aqui, formada pela PUC, tem especialização em Direito de Família e Sucessões pela EPD e com diversos cursos realizados pela Escola Paulista da Magistratura. Doutora Luciana, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de tempo, pela dedicação, certamente ao estudo do trabalho que envolve esse tema e mais do que isso, pela disponibilidade dos temas que serão conosco discutidos. A gente está aqui como coadjuvante, como interlocutores, como ávidos alunos pelo conhecimento que você vai difundir, e a palavra é tua, sinta-se à vontade para falar o tempo que você achar que deve sobre esse tema. E aí, Lu, no decorrer da nossa exposição, eu vou tomando nota aqui, doutora Islan também,
vai me ajudando aqui a tomar nota das indagações. E aí, doutora Aslan, o que eu tenho feito na comissão aqui, se o senhor me permitir, no final, a gente abre as exposições até para que os nossos colegas façam uma interação direta com a doutora Luciana. A gente abre o microfone, abre a câmera para que as perguntas possam ser feitas de modo direto para ela. E eu estou aqui para dar força no que precisar. Lu, a palavra é sua. Bom, obrigada. Em primeiro lugar, boa noite a todos. A presidente da Associação do Tatuapé, doutora Rosemary Soledade da Silva Mateus, o doutor Maia, que é um excelente professor, um profissional que eu admiro muito, e a honra é toda minha. Eu é que me sinto honrada por esse convite. Estou sempre muito bem recebida quando vou à ordem ou me chamam para algum evento. E eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse intercâmbio de ideias. Todos nós precisamos nos enriquecer com o estudo e com a troca de ideias. Então, eu acho que isso é muito saudável, muito importante, especialmente nessa época de reclusão que todos nós vivemos, de incerteza. Eu acho que a gente se concentrar no estudo acaba sendo muito positivo. Antes da gente adentrar, claro, nós temos que falar dos aspectos processuais na fraude, na partilha de bens, mas temos também que fazer algumas considerações de forma preambular. Eu estou há mais de 13 anos numa vara de família e sucessões, então, tendo em vista o tema, me dirijo aos advogados familiaristas, que acho que têm talvez um pouquinho mais de convívio com a matéria e vão entender o que eu quero dizer. Na verdade, eu acho que todo advogado de família, todo familiarista, acima de tudo, ele está se confrontando com um dilema humano, sofrimento da parte, muitas vezes anos e anos de demandas sucessivas, patrimônio que vai sendo dilapidado intencionalmente, muitas vezes. Vejo advogados orientando seus clientes, muitas vezes não encontrando eco nisso, porque a gente está na seara da emoção. As pessoas adoecem, as pessoas perdem seus entes queridos e se perdem nesse processo todo. Então, quando a gente fala em fraude na partilha de bens, é algo extremamente comum no direito de família, infelizmente. É algo que decorre, talvez, de uma crise de valores éticos e morais que todos nós atravessamos há muito tempo. Então, você vai ver desde a parte hipossuficiente praticando uma fraude até alguém que tenha posses, que tenha um patrimônio de vulto, e as formas são as mais variadas possíveis. Então, desde se colocar um imóvel no nome de terceiro, ou às vezes até uma atitude muito pueril, muito ingênua de não, só eu trabalhei, então eu é que tenho patrimônio. Então, assim, se ignora o regime de bens, se ignora os dispositivos civis. Então, a gente vai se defrontando com todas essas questões, né? Então, assim, as maneiras de serem perpetradas são inúmeras. Então, nós temos ali a utilização de terceiros para transferência de patrimônio, a utilização de empresas para que o patrimônio seja desviado e conste no nome dessas pessoas jurídicas e não sejam, então, partilhados. Previdências privadas, muitas vezes são alguns meios, em algumas hipóteses. Seguros de vida sem constar beneficiário, bitcoins também, que hoje em dia acaba sendo uma forma bastante inteligente de se desviar o dinheiro, holdings. O professor Maia tem um curso muito interessante sobre planejamento sucessório. E ele justamente expõe, olha, uma holding ela pode ser bastante positiva para uma economia tributária, para um grupo familiar. E pode ser uma maneira também de se planejar a sucessão, além de uma doação, de um testamento. Só que o que a gente muitas vezes vê na prática é a holding sendo utilizada como forma de esconder aquele patrimônio partilhado, aquele patrimônio do casal. Então, não obstante essa diversidade de meios, de formas,
Por que o advogado familiarista tem um olhar diferenciado? Porque você está com o sofrimento do seu cliente na sua frente. Então, muitas vezes, para que você consiga tentar um acordo e tentar abreviar esse caminho, você vai ter que usar de meios de coerção. Utilizando esses meios de coerção, você vai, talvez, num determinado ponto, desculpa, acho que está com uma interferência no telefone. Alguém com o áudio aberto, por gentileza, desliga o áudio. Bom, obrigada. Então, boa noite. Doutor Maia, desculpe a interrupção, mas o áudio da doutora Luciana parou, né? E o vídeo? Não, tá tudo Não, bem. não parou não. Ela parou porque alguém estava com o áudio aberto e eu só ia já pedir para desligarem. Eu também já. Obrigado. Desculpe. Obrigada, desculpa. Então, assim, o que eu estava dizendo? Que muitas vezes o advogado entrar com uma ação anulatória, a desconsideração da personalidade jurídica, são meios necessários para que mais à frente exista uma possibilidade de um diálogo. Eu acho que eu estou sem imagem, doutores. Assim, imagem. São as intempéries da novidade, Lu. Não tem problema, tá tudo ótimo. Tá tudo Pode ótimo. continuar. Então, assim, o que a gente vai ver muito nos nossos processos? Quando a fraude é praticada utilizando-se de uma pessoa jurídica, você vai ter um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alterou a legislação civil por conta da Lei da Liberdade Econômica. Então, a Lei 13.874/19 alterou os dispositivos do Código Civil, inseriu o artigo 49, inciso letra A, e o artigo 50 tem uma nova redação. Então, isso é de suma importância para que a gente entenda a distinção, quais são os requisitos hoje necessários para que a gente possa entrar com incidente de desconsideração. Mas e se for terceiro? Se terceiro praticou essa fraude? Vou dar um exemplo de um processo que eu tive. A pessoa entrou e juntou prova, a mulher, no caso, juntou prova de que o dinheiro que era comum e era um valor de vulto, simplesmente passeou por diversas contas, né, até chegar a uma conta determinada. Uma prova documental bastante objetiva, bastante firme, e pediu o bloqueio desse numerário. Conseguiu a tutela de urgência, isso foi confirmado pelo tribunal, o processo tramitou normalmente. Acabaram, esse terceiro entrou com embargo de terceiro, não logrou êxito em afastar essa constrição, acabaram fazendo um acordo, teve toda uma discussão sobre o cumprimento desse acordo, que é a fase atual. Então, o terceiro ele pode ser atingido por uma decisão num processo de partilha de bens? Sim, ele pode, eventualmente, dependendo de uma prova muito firme, muito cabal, ele pode sofrer algum tipo de constrição. Qual que é o meio? Aí sim, a gente entra com o meio processual. Qual o meio processual hábil? O indivíduo vai ter que entrar com embargo de terceiro para conseguir provar, para conseguir esboçar que aquele numerário não é da parte que está litigando, e sim é seu numerário. Uma coisa que a gente também percebe com clareza é que o fraudador, ele não tem como provar a origem lícita do seu patrimônio. Então, seja imóvel, seja imóvel, seja numerário, ele não tem como provar. Então, geralmente, ele não tem no imposto de renda, ou se ele não tem um histórico de produção efetiva de renda.
Então, há indícios de que aquilo se trata de uma prova maquiada, algo pré-concebido, de forma dolosa, de forma deliberada. Vamos lembrar que a declaração de imposto de renda é um indício a mais, é importante, mas ela pode ser manipulada, como muitas vezes é. Né? Então, é um indício a mais que a gente precisa compulsar para verificar o lastro financeiro daquele indivíduo. Mas, basicamente, o professor César Peguini, que também é um professor que eu acho, como o Dr. Maia, eu acho que são poucas pessoas que são talentosas, que ostentam essa capacidade, esse dom de ensinar, porque o dom de ensinar contém muita generosidade. Né? Então, o professor ele precisa ser paciente, saber transmitir aquele conhecimento. E eu gosto muito do professor César Peguini, porque tem um perfil parecido com o professor Maia. São pessoas que são realmente voltadas ao ensino e a compartilhar com os outros os seus conhecimentos. E o professor César Peguini, ele coloca o seguinte, que na partida de bens nós temos, acima de tudo, a simulação de atos e aqueles atos que são passíveis de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Então, seriam os atos mais comuns. Nós teríamos fraudes que comumente podem ser enfocadas dentro dessas duas alas. A simulação é um ato nulo, artigo 67 do Código Civil. O professor César Peguini deu um exemplo que eu achei bastante interessante, que não paira segredo de justiça, nada disso, que é o caso das lojas Marabras. Já é meio que de domínio público, porque é uma informação que você encontra na mídia. E um dos sócios transferiu fraudulentamente as suas cotas para subtrair as cotas na partilha de bens com a sua esposa. E isso foi descoberto, esse ato foi declarado, e uma série de outros atos posteriores envolvendo filhos e discussões societárias. Então, isso é extremamente comum, né? Essa simulação acontece e muito. Se no caso de nulidade, o advogado pode invocar nos próprios autos um ato nulo de pleno direito. A questão é se existe a participação de todas as partes envolvidas dentro desse processo de família. A desconsideração da personalidade jurídica, como meio processual, artigo 133/137 do CPC, vai existir, é um meio processual interessante, só que agora, em virtude da lei da liberdade econômica, que alterou o Código Civil, se tornou um meio muito mais restrito, muito mais difícil de se conseguir a desconsideração da personalidade jurídica pelos requisitos que passam a ser exigidos pela lei civil. Então, ficou muito mais complicado para o advogado entrar no incidente. Volto àquela minha fala inicial, eu acredito que é um esforço que deve ser feito, porque se você não tiver, se a parte contrária, né, o seu cliente lhe passa informações, olha, houve fraude, transferência para a empresa que pagava a escola das crianças, havia uma confusão das contas correntes, você precisa procurar esse meio da desconsideração, nem que seja, né, para você pressionar a parte contrária, legitimamente, obviamente, porque para se negociar, quando uma das partes pratica uma fraude, enquanto aquilo não é descoberto, enquanto não se tem prova de absolutamente nada, ela se sente muito confortável. Para que ela vai negociar? Para que ela vai dialogar? Então, muitas vezes, você não precisa nem chegar ao final do incidente, né? Porque nem sempre se consegue essa prova cabal da fraude. Quem pratica uma fraude o faz de forma deliberada, de forma intencional, por vários anos, às vezes, as partes, elas planejam aquilo, né? Então, não é do dia para a noite. Se valem de bons contadores, fazem um bom planejamento, nem sempre, num processo, num incidente,
se vai conseguir comprovar todas essas operações fraudulentas e toda essa confusão. Mas eu acho que vale a pena, sim, que se tente, até porque o que a gente observa nesses feitos que tramitam, não preciso dizer que os doutores sabem, veem o sofrimento dos seus clientes, não é um privilégio de gênero, geralmente são as mulheres que acabam sendo prejudicadas por uma questão social, porque geralmente os homens é que têm a detenção desse patrimônio, mas não me parece que haja um privilégio de gênero na hora de se fraudar, né? Quer dizer, é o ser humano que pratica isso. Mas o fato é que é interessante que se tente esse incidente, que se procure essa prova, até para que no futuro seja viável um diálogo de partilha. Algo que traga dignidade para aquela parte que foi vitimizada por uma transferência e que, à luz de um olhar técnico do advogado, à luz de isso tem que ser sopesado economicamente, mas se for interessante para a parte que foi lesada, um eventual acordo pode ser muito salutar no sentido de lhe dar mais qualidade de vida, de propiciar àquela pessoa condições para viver de forma digna, viver de forma saudável. Afinal de contas, quando a gente fala em direito de família, a gente não está falando só de contrato, de cumprimento de obrigação, a gente está falando de ser humano. Quando a gente fala em ser humano, eu acho que a obrigação de todos nós é procurarmos o bem-estar, a melhor solução para que aquelas partes possam prosseguir em suas vidas. Então, nesse sentido, me parece que a desconsideração, por mais complexa que ela seja, por mais que a lei esteja mais rigorosa, ela é interessante, porque muitas vezes, com ofícios judiciais, podem aparecer algumas operações, um patrimônio que foi desviado, e isso vai trazer condições para que se faça uma eventual partilha. Então, como eu estava dizendo, em negócios jurídicos, se foi utilizado um terceiro, se passou um patrimônio para o nome de um parente, a gente vai ter ação anulatória, não vai ser na ação de partilha de bens que nós teremos esse terceiro. Então, assim, nós apenas teremos um incidente se se tratar de sócio, né, atingido, no caso, teria que ser a pessoa jurídica. No caso de família, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é o que mais acontece, é se atingir quem? A empresa. O indivíduo passa todo o seu patrimônio para a pessoa jurídica a fim de obstaculizar a partilha. Dito isso, né, então a gente vai ter as ações anulatórias que vão ocorrer no cível. Na esfera de competência material da família, nós teremos o arrolamento de bens, os bens processuais, arrolamento de bens, um pedido de tutela, a desconsideração da personalidade jurídica. Como que isso pode ser pedido? Se foi pedido na inicial, está lá no artigo 133 e seguintes do CPC, não precisa suspender, vai continuar fluindo conjuntamente. Se foi, não se pediu a desconsideração na petição inicial da ação de partilha. Então, você vai pedir incidentalmente, vai suspender o curso da ação principal. Então, é muito simples o procedimento, cabe a tutela de urgência no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Não é algo que a gente encontre de plano na lei processual civil, mas que isso já temos emendas jurisprudenciais, a doutrina também defende com muita tranquilidade. O procedimento tem que ter contraditório, ampla defesa, provas, e vai ser decidido, né? E essa decisão vai caber o agravo de um instrumento. Procedimento aparentemente muito simples da desconsideração, mas, na verdade, qual vai ser a nossa dificuldade? Os requisitos para que essa desconsideração tenha chances de vingar e para que ela seja aceita em termos de processamento.
Recentemente, eu assisti a uma palestra do professor Tartucci num seminário do IBDFAN sobre execução de alimentos. E o professor Tartucci se socorreu da doutrina do professor Pablo Stolze para explicar essas alterações no Código Civil. Isso é muito importante, porque quando a gente lê a letra fria da lei no Código Civil, parece algo complexo, parece algo que não é claro, que a gente não vai ter uma facilidade para interpretar. Então, nós precisamos nos socorrer desses ensinamentos doutrinários para que a gente consiga entender como aplicar o artigo 50 do Código Civil, que mudou radicalmente, né? Então, a Lei de Liberdade Econômica mudou profundamente a redação do artigo 50 do Código Civil. Por consequência, a desconsideração da personalidade jurídica passou a ser um procedimento muito mais difícil, com chances menores de vingar. Ainda assim, volto a dizer, é importante que o advogado veja a desconsideração como mais um meio interessante para que se possa aparelhar os autos, para que se possa trazer meios de demonstrar esse patrimônio partilhado. O que se coloca em relação ao artigo 50 do Código Civil, segundo o professor Pablo Stolze? No Código Civil foi adotada a teoria maior da desconsideração, ou seja, não basta o encerramento irregular das atividades da empresa, não basta a inexistência de bens. Existem outros requisitos que a lei impõe que devem ser observados para que seja admissível a desconsideração. Senão, provavelmente, se você não conseguir provar esses requisitos, você vai ter um indeferimento do seu pedido. Então, vamos imaginar, né? Então, quais são esses requisitos? Em primeiro lugar, que eu acho que é importante a gente estar nos socorrendo da lei para entendermos. Então, artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ao MP, desconsiderá-la para que efeitos de certas e determinadas relações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou sócios. Então, começa daqui. Então, eu tenho um abuso da personalidade jurídica, né? Eu tenho que ter um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial. Então, a lei já me fala que ou é o desvio de finalidade ou é a confusão patrimonial. E a própria lei é que vai definir isso. Isso mudou em relação ao texto legal antes da Lei da Liberdade Econômica, porque antes disso, os tribunais é que interpretavam o que seria o desvio da finalidade, o que seria a confusão patrimonial. Agora, existe um conteúdo normativo mais preciso e mais cogente. Então, a gente fica restrita aos ditames da lei. Quem são as pessoas que terão os seus bens abarcados pela desconsideração? Administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, tem que existir um nexo causal entre essas ações de administradores ou sócios e eles têm que ser beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, vejam quantos requisitos. Anteriormente já tínhamos a questão dos administradores ou sócios, mas expressamente se coloca que eles têm que ser beneficiados por esse ato abusivo. Então, nós vamos para o parágrafo 1º do artigo 50 do Código Civil, ele nos define o que é o desvio de finalidade. Acho muito difícil disso ser configurado, que é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos. Na medida provisória que precedeu a Lei da Liberdade Econômica, se falava em dolo, isso caiu. Mas mesmo assim, quer dizer, você ter uma pessoa jurídica que age com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos, é muito difícil de se configurar na prática.
Parágrafo 2º do 50. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre patrimônios. Então, aí sim, nós teremos espaço, nesse artigo 50, parágrafo 2º, através de hipóteses que são exemplificativas, para se invocar a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou administrador, transferência de ativos ou passivos sem contraprestações, exceto aqueles de valor insignificante, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Ou seja, são exemplos. Então, é aquela pessoa jurídica que paga a conta da escola das crianças, o dinheiro vai da conta do sócio para a conta da pessoa jurídica, existe uma confusão patrimonial. No parágrafo 3º, o Código Civil faz o que o Código de Processo Civil já tinha feito no artigo 133, parágrafo 2º. Ele acolhe a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é o que importa aqui para a gente no direito de família, que você vai alcançar a pessoa jurídica. No caso daquele sócio que passou o patrimônio que era partilhável na união estável no divórcio, passou para a pessoa jurídica, querendo, dessa forma, alijar esses bens desse acervo partilhável, né? Então, assim, eu acho que isso é básico para a gente entender, que quando nós formos olhar o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, passível de uma tutela de urgência, que tem que ser observado o contraditório, que eu vou ter uma decisão interlocutória, geralmente após uma perícia, né? Para que a gente consiga apurar com maior profundidade essa confusão patrimonial, a perícia me parece bastante importante. Uma questão que eu acho muito relevante para os advogados, né? A questão de não se reconhecer a pertinência dos honorários advocatícios no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Isso me parece realmente equivocado. A jurisprudência recente do STJ é no sentido de considerar incabíveis esses honorários. Foi em maio de 2020, a terceira turma do STJ, no recurso especial 1845-536 de Santa Catarina, entendeu incabíveis os honorários advocatícios no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Considerando que não estaria descrita essa exigibilidade no artigo 85, caput, parágrafo 1º do CPC, só que se a gente for analisar, existe um artigo muito interessante para os doutores lerem, no Consultor Jurídico, de José Rogério Cruz e Tucci. Tem uma natureza incidental de ação, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, você vai declarar, desafetar um bem que está integrando o patrimônio da empresa, para que passe a integrar o acervo partilhável. O trabalho é bastante complexo, não se identifica com o trabalho da execução, do cumprimento de sentença, ou com ação de partilha. Existe todo um trabalho diferenciado para se monitorar, para se descobrir a origem desse desvio, como que ele foi feito, com que dinheiro que aquilo foi adquirido. Então, realmente me parece que não é a melhor solução. Acredito que, como tudo, quando se insiste nos posicionamentos, e só os advogados podem fazer isso, aos poucos a jurisprudência vai evoluindo. O que o José Rogério Cruz e Tucci fala? Bom, esse argumento de que não está no rol do artigo 85, do parágrafo 1º, não convence, porque o próprio STJ reconhece que existem outros incidentes que não estão descritos no artigo 85 e que, sim, são passíveis de reconhecimento de verbo honorário, como a impugnação no cumprimento de sentença, a habilitação de crédito, a exclusão de litisconsorte do polo passivo por ilegitimidade passiva.
O próprio STJ já declarou que essa exclusão seria passível de se reconhecer a pertinência da condenação em verba honorária. Então, me parece que assiste razão, sim, ao doutor Rogério Cruz e Tucci. Mas, por enquanto, esse acórdão é recente, é essa a questão que se coloca, né, de que não seriam cabíveis os honorários no incidente. O maior problema que eu vejo como magistrada no incidente, eu vejo a dificuldade da prova contábil, da prova pericial. Muitas vezes, como eu estava dizendo, quem entra com a ação de partilha de bens é aquela esposa, muitas vezes alguém que conviveu por muitos anos com seu marido, com seu companheiro, que não foi para o mercado de trabalho, pede a justiça gratuita, e no incidente ela requer a produção de prova e a justiça gratuita, como que você faz? Então, assim, é um grande problema, porque como eu também consignei, quem pratica uma fraude com requintes de inteligência, consultas, e muitas vezes por anos a fio aquela pessoa vai planejando como justificar um patrimônio que seria conjunto com a sua companheira ou esposa, como justificar que esse patrimônio não é seu e sim da pessoa jurídica. Então, a gente sente muita dificuldade nesse aspecto, porque, às vezes, o próprio doutor Maia trouxe, que eu achei bastante interessante, uma palestra na própria Comissão de Direito Processual, que aconteceu em julho, que foi do professor Fábio Gasi, 22 de julho. E o professor Fábio Gasi foi explicando por que a lei de liberdade econômica surgiu de medida provisória, justamente por uma política liberal e uma necessidade de se valorizar essa independência entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da pessoa jurídica. E não foi sem razão. Tivemos muitos julgados que acabaram deixando essa interpretação do que seria a confusão patrimonial e o desvio de finalidade muito flexível. Então, para muitos julgados, bastava não ter patrimônio em nome da parte devedora para já se desconsiderar a personalidade jurídica. Então, a reação veio justamente através da lei da liberdade econômica. E o professor Fábio Gasi disse do balanço de determinação. Então, esse é um exemplo. Ele estava falando da valoração das cotas sociais. E ele disse, olha, é muito diferente você fazer uma perícia superficial, onde você só vai analisar os livros contábeis e os dados registrados, do que você realmente fazer uma avaliação aprofundada das operações do fundo de comércio, se for uma sociedade empresária, do passivo, do ativo, do caixa 2, que muitas vezes tem que ser detectado. Embora ele estivesse falando, né, da valoração das cotas societárias, da dissolução parcial de uma sociedade, o que para mim, como magistrada, parece inevitável é que se a gente nomear alguém que vai receber, ainda que pela Defensoria Pública, o valor, que muitas vezes é um valor pífio na tabela, assim como é para a remuneração dos advogados, é um valor muito baixo. Para que faça uma perícia, essa perícia claramente não vai ser tão aprofundada, né, como a gente precisa para saber da origem daquele patrimônio. Quer dizer, tem origem, é da pessoa jurídica? Qual a origem? Como se justifica esse patrimônio com a pessoa jurídica? Quais foram os valores dispendidos? De que maneira lícita isso veio ao patrimônio? Então, é um problema que a gente enfrenta e que realmente ingessa a desconsideração da personalidade jurídica quando você não pode produzir uma perícia mais aprofundada. E o decurso do tempo. Então, o que eu recomendo? Chegou o cliente dos doutores. Olha, ele colocou tudo na empresa. Precisa ser feito um trabalho investigativo, um trabalho de se reunir documentos, especialmente agora que a lei se tornou muito mais exigente, né? Quer dizer,
que vai nos restar é a confusão patrimonial, porque você tem uma empresa que se volta à atividade criminosa, quer dizer, você provar isso é algo muito, né, pouco provável. Então, como que você vai provar isso? Boletos, declarações de pagamento, declaração de escola, por exemplo, de crianças, que sempre foi a empresa X que pagou as mensalidades. E declarações de testemunhas também. Veja bem, quer dizer, o juízo pode e deve deferir a expedição de diversos ofícios para poder tornar viável esse procedimento. Mas o ônus da parte de esboçar a verossimilhança do que ela está falando é privativo dela, então ela precisa esboçar. Não tem um documento, a meu ver, junta duas declarações de testemunhas, reconhece firma, mas isso já é um elemento que você vai levar para o julgador poder apreciar a seriedade do que você está falando. E pede diligências, ofícios, vamos investigar esse patrimônio. O tempo me parece essencial. Não se pode deixar o tempo transcorrer sem medidas mais céleres. Eu acho que a desconsideração da personalidade jurídica é basicamente o meio mais eficaz que a gente tem em casos graves de fraude. Vou dar um outro exemplo que até perguntaram numa webinar que a doutora Tânia Bragança, que está aqui, estava presidindo, perguntaram para o doutor César Peguini, e se houver transferência de bens, a sociedade está em nome dos cônjuges, de repente transferiu para os filhos do casal. Aí ele respondeu, bom, isso é passível, sim, de desconsideração, desde que você prove que o sócio, de fato, não são os filhos, mas o pai dos filhos que continua sendo responsável. Concordo plenamente, mas a gente tem que lembrar que esses filhos têm que ser sócios, eles têm que estar no contrato social como sócios ou administradores. Na jurisprudência, terceiros não vão ser incluídos nesse incidente de desconsideração. Eu achei um julgado que falou em tesoureiro, que provavelmente devia ser um administrador de fato, para poder sofrer as consequências do incidente. Então, nesse caso que eu estava começando a contar, o que aconteceu? Voltando ao início da nossa conversa, as pessoas, durante uma ação de divórcio, de dissolução de união estável, estão em sofrimento, estão em estado de perturbação emocional, e é isso que nós, que trabalhamos com direito de família, mais enfrentamos. O advogado de família é um psicólogo do seu cliente, né? E o que aconteceu nesse caso dessa pessoa? Ela mudava de ideia toda hora, então ela concordou em transferir as cotas sociais para os filhos comuns, depois ela entrou com uma ação anulatória, depois ela desistiu dessa ação anulatória, depois ela entrou de novo, e no fim ela entrou com um processo de partilha, rolamento de bens, pediu bloqueio de bens, e só depois de algumas medidas constritivas, por isso que eu digo que as medidas de pressão, de constrição, são muitas vezes necessárias para que você, mais à frente, consiga uma solução digna para o seu cliente. Ainda que não se alcance o correto, o justo, o ideal, que seria aquela partilha milimétrica, mas que você consiga algo que seja substancial e que o seu cliente considere algo que lhe atende, né? E nesse caso aconteceu exatamente isso. Essa pessoa não conseguiu continuar com a ação anulatória, porque teve uma conduta meio incoerente e a segunda ação foi indeferida. E, de fato, ela oscilava o tempo todo. Ela entrava, desistia, envolvia a violência doméstica também. Então, assim, isso eu tenho certeza que quem trabalha com direito de família está muito acostumado, porque a pessoa não está bem, ela está sofrendo, então é muito complicado você dar esse amparo, mas é possível. Enfim, através dessas várias medidas de pressão, se alcançou o acordo, e um acordo que foi bastante benéfico, e ela estava muito bem representada, a parte contrária, então a gente percebe que é isso que acaba dando muito certo na prática, né? Quer dizer, se você não tiver um meio de pressionar, de descobrir, né, olha,
vamos colocar isso então, quer dizer, aqui nessa parte, você desviou tal bem, mas a gente precisa, acredito que precisa vir à baila tudo isso, se não vier, você não tem um meio até de diálogo, né? Fica tudo muito simples. Queria colocar também um ponto que eu acho que é interessante para o advogado, que quem defende, na verdade, é a doutora Marina Cardoso Dinamarca, que é advogada de família. Ela diz que a pena de sonegados do artigo 1992 do Código Civil pode ser aplicada à partilha de bens quando os bens são sonegados por uma das partes. A pena de sonegados diz que aquele herdeiro que sonegou um bem, ele vai ser excluído da partilha, ou seja, aquele herdeiro que sonegou perde o seu direito sobre o bem. Ela diz que o artigo 731, parágrafo único do CPC, e o 647/658 do CPC, autorizam esse entendimento e não é uma aplicação analógica. Por quê? Porque o próprio CPC prevê um inventário para partilha de bens. Eu acho o seguinte, eu acho muito válido esse ponto de vista para os doutores, porque os doutores podem utilizar isso como um argumento. Ela, inclusive, mencionou uma decisão do TJ de Santa Catarina, um agravo de instrumento, que determinou a apresentação de bens sob pena de aplicação da sanção de sonegados na partilha decorrente do divórcio. Então, é um agravo de instrumento 401428006/2016. Por que isso é interessante? Porque se a gente pensar em algumas hipóteses excepcionais, imaginemos um cônjuge ou uma companheira que cuidem que tenham a guarda ou que tenham a curatela de um filho especial e que por conta daquela sonegação, daquele desvio de bens, não pôde dar uma estrutura determinada para que aquela criança, por via reflexa, aquele incapaz, pudessem usufruir de um determinado padrão de vida ou tratamento. Me parece que em hipóteses excepcionais se pode utilizar esse entendimento. Porém, infelizmente, não me parece que seja auto-aplicável por conta da redação do 1992, que ele fala expressamente que o herdeiro que sonega o bem vai perder, que não traz a colação, ele vai perder o direito que ele tinha sobre aquele bem. Então, uma norma de direito material, de caráter punitivo, o que a gente aprende? A gente aprendeu, todos nós aprendemos na faculdade, interpretação restritiva, você não pode ter uma aplicação extensiva de uma penalidade. Não obstante, é um ponto de vista bastante interessante para que, em algumas hipóteses, se busque esse afastamento, né? Esse afastamento daquele bem, aquele quinhão do outro cônjuge não seja agraciado. Me parece válido o posicionamento, mas sem uma alteração legal, não considero auto-aplicável. Tem um projeto de lei da senadora Soraya Tronic que justamente busca alterar o artigo 775 do Código Civil. Artigo 1575 do Código Civil. Acho bastante interessante esse ponto de vista. O que também eu acho que é muito importante a gente considerar, na fraude, vamos atentar ao regime de bens, vamos atentar a eventual pacto antenupcial, vamos atentar também à questão dos frutos. Se eu tenho regime de comunhão parcial de bens, ainda que as cotas não sejam de um dos cônjuges posto anteriores ao casamento ou no estável, existe o direito a se usufruir daqueles frutos. Então, são muitos detalhes que nós precisamos atentar quando a gente fala em fraude na partilha de bens. Basicamente, eu acho que era isso que eu queria colocar para os doutores, que assim, as questões processuais são muito singelas se a gente for olhar os procedimentos,
Mas a maior complexidade hoje está em se aparelhar um pedido de desconsideração de personalidade jurídica em virtude da alteração do Código Civil e se conseguir, os meios processuais são básicos, né? O arrolamento de bens, a tutela de urgência, embargo de terceiro se necessário, intracação anulatória, fazer buscas no registro de imóveis, tem que ser feito com muito afinco, com rapidez, porque o tempo traz uma consequência muito nociva para aquele indivíduo que foi vítima de uma fraude. Obrigada. Meus queridos, boa noite, Luciana. Parabéns. Muitíssimo obrigado pela sua explanação claríssima. Creio que todos aprenderam muito e, evidentemente, carregam algumas indagações. Eu já vou, se todos me permitem, fazer a primeira perguntinha, sem nenhuma capciosidade, uma pergunta objetiva e mais uma consulta da visão de um magistrado. Na sua concepção, doutora Luciane, é possível que a gente, digamos, flexibilize o procedimento da desconsideração quando se tratam de bens móveis? Eu vou direto ao ponto para você entender onde é que a minha pergunta precisa chegar. Eu tive alguns casos aqui no escritório, não foram poucos, alguns com decisões favoráveis ao cliente, outros não, em que as pessoas, por motivos inúmeros, dentre eles, por exemplo, evitar que as multas açoitem a CNH dos titulares dos veículos, colocam os bens em nome da empresa. Às vezes, muitas vezes, sem essa conotação de prejudicar, porque o bem foi comprado no momento feliz do casamento, foi registrado em nome da empresa para que as multas fossem direcionadas à pessoa jurídica, para que não houvesse pontuação na CNH, e aí de uma hora para outra o casamento desanda e a discussão sobre o patrimônio vem à tona. E é aquele que se beneficia do veículo, que utiliza para efeito de deslocamento de um lado para o outro, vai arguir que o bem não é dele, o bem é da empresa. E aí a pessoa jurídica, que foi constituída eventualmente antes do casamento, também não entra na partilha. O que eu tenho visto na prática, de certa forma, eu não sei se flexibilização é a palavra adequada, mas talvez ela transmita a mensagem que eu quero, uma certa quebra do conservadorismo legal, no sentido de que a gente parte de uma premissa maior de que a propriedade dos veículos como bens móveis que são, se transfere com a tradição, sendo o registro do Detran mero ato administrativo que tem por finalidade a identificação do sujeito passivo das obrigações tributárias. Então, como eu te disse, em alguns casos eu tenho resultados positivos, no sentido de que eu peço o bloqueio do veículo sob o argumento, e isso no arrolamento, o bloqueio do veículo sob o argumento de que ele pertence a um dos sócios e não à empresa, e que, portanto, esse bem deve ser incutido na partilha, e alguns juízes deferem. Em outros casos, não, o bem é da empresa, está fora da partilha. O que você pensa a respeito disso? Qual é a tua percepção? Eu acho que é caso de deferir, né? Porque, assim, vamos lembrar que o Código Civil, o que ele preconiza? Boa-fé objetiva. Quem que é o indivíduo que ostenta a posse de fato daquele veículo? É o sócio. Todas as multas estão em nome do sócio. Certamente se coloca a prova documental para provar que era ele que usufruía exclusivamente, momentos de folga, etc. Eu acho que está certo o raciocínio, quer dizer, transfere para a tradição e até pelo princípio da boa-fé objetiva, né? Então, quer dizer, nesse momento o bem é da empresa, não, o bem é de quem está se utilizando rotineiramente. Me parece que a ideia é pertinente. Eu acho que dá, sim, para bloquear. Legal. Meus queridos, nós vamos fazer uma interação mais direta com a doutora Luciana, aproveitar da sua sabedoria, e eu quero saber qual de vocês tem alguma pergunta direcionada a ela relativa ao tema que nós tratamos aqui. Por gentileza, quem tiver perguntas, pode abrir o áudio e a câmera e pode fazer a pergunta diretamente. Quem vai falar? Boa noite. Boa noite. Doutora Tânia, boa noite. Tudo bem? Que prazer vê-la aqui. Que bom a senhora. Imagina.
Eu queria fazer uma pergunta, posso? Claro. Então, um caso onde o casal era sócio dessa empresa, de uma empresa. Tinham vários imóveis em nome dessa empresa. Num acordo da empresa, e um dos bens seria vendido e partilhado entre os dois. Só que ele não vende, manteve o imóvel em nome da empresa. E ela, como não é mais sócia, ela poderia entrar pedindo essa partilha, ela teria essa legitimidade para entrar pedindo essa partilha, ou ela teria que pedir uma indenização por conta de ela não ser mais a sócia da empresa? É que, assim, o áudio, ele interrompeu. O bem estava registrado em nome da empresa, mas estava tudo Continuou registrado em nome da empresa. E todo o patrimônio dos dois era em nome da empresa. Exatamente. Só que eles, um ficou para ela e foi transferido, ok, outro ficou para ele, foi transferido, ok, só que um dos bens continuou em nome da empresa. Só que 50% para cada um. Só que a partir do momento que ela saiu da empresa, ela não é mais proprietária. Então ficou subentendido que ela teria 50% desse bem. E mas aí, esse acordo foi chancelado judicialmente? Foi homologado. Então, porque assim, ele descumpriu uma obrigação que estava prevista no acordo, quer dizer, não basta assim, entrar com cumprimento de sentença, porque foi um acordo que foi firmado, ela como parte, ele como parte, e parece que basta ir pelo cumprimento da sentença, ele descumpriu, né? Ainda que você coloque a pessoa jurídica como litisconsorte. Entendi, porque a extinção de condomínio não daria porque ela não é proprietária do imóvel, né? Então, aí é onde eu fiquei na dúvida. Se é uma extinção de condomínio com alienação judicial, ela não poderia entrar porque ela não é proprietária do imóvel, em tese. Ela não é mais... A propriedade continua da empresa. Entendi, mas ela é credora, porque assim foi estabelecida uma obrigação num título, né, onde esse bem teria que ser vendido e ela faria jus a um crédito de 50%. Então, assim, não tem que partilhar nada, porque você já tem uma divisão econômica aí, né, você já tem 50% para cada um, ela já tem esses 50% reconhecidos, e existe um título. Então, assim, ou você vai exigir um cumprimento da obrigação de fazer. Quem foi que se obrigou? A empresa representada por ele, essa vai ser a parte passiva, né? Porque você tem um título judicial. E se não houver o cumprimento da obrigação de fazer, me parece que isso vai se transformar em perdas e danos. Acho que é um caminho talvez mais fácil. Entendi. Pode se assinar. Porque esse bem não integra a esfera patrimonial, nem dela, nem dele. Exatamente. Né? E a obrigação que ele assumiu na pessoa física, não na pessoa jurídica, em tese, né? Sim, sim. Mas ele assumiu na pessoa física, mas usando dos atributos dele como representante da jurídica. Né? Quer dizer, ele só teve poder de assumir essa obrigação como sócio da pessoa jurídica. Então, acho que você pode estudar se essa pessoa jurídica vai fazer parte do polo passivo nesse cumprimento, nessa execução desse título. Mas é um título, foi passível de homologação e não me parece que tenha que haver uma partilha. Existe apenas a necessidade de se executar o título. Né? E aí sim, se ele não cumprir, ele não pode alegar a própria má-fé em benefício. Né? Ah, não, mas eu não tinha poderes. Não, sim, você é o sócio, você assinou, você foi homologado. Me parece que ele não pode alegar a própria torpeza em sua defesa. Então, acho o mais simples, muitas vezes, é o melhor caminho que a gente pode tomar. Tá bom? Obrigada, doutora. Me permita fazer uma parte. Ô, Tânia, esse imóvel, segundo o registro de imóveis, está registrado em nome da PJ? Da PJ.
Sempre esteve, Da nunca qual pertenceu ao ela era CPF. sócia e saiu. Legal, ela se desvencilhou. E Isso. aí, quando ela saiu, foi feita algum tipo de contabilidade para apuração de haveres? Ou ele Não, ela ele se simplesmente saiu e comprometeu, ficou para ele a sociedade. a transferir para ela um dos imóveis que havia sido conquistado durante o casamento, mas registrado no CNPJ, foi isso? Ele se comprometeu a vender esse imóvel, os dois se comprometeram a vender o imóvel e partilhar 50% para cada um. Mas eu ratifico o que a doutora Luciana falou, porque é o seguinte, quando ele se comprometeu com isso, ele era sócio, e ela também. Agora Isso. que ela se desligou da sociedade, imagino que por meio de alteração na junta comercial, Sim. ela não é mais sócia. E vou te dizer mais, eu estou vendo aí, eu estou sentindo o cheiro de coisa errada. Se eventualmente esse cara se desligou da condição de sócio administrador, ele pode, e aí aplicável à teoria da venire contra factum próprio, dizer o seguinte, olha, eu não sou mais sócio, a obrigação é inexequível, eu não posso obrigar a empresa a fazer isso porque eu não tenho mais gestão. Então é legal você levantar essa questão do quadro societário quando você for entrar e já fazer o que a Lu disse, se antecipar, para dizer assim, ó, ele se comprometeu enquanto sócio e agora não pode se excusar do cumprimento da obrigação que ele mesmo assumiu, partindo do pressuposto de que não é mais sócio. Porque aí fica fácil. Não, ele é sócio, é uma empresa de administração de bens. Na verdade, eu acho que é uma holding familiar. Não, mas ele não fez como hold, ele fez como administradora dos bens. Tanto que todos os imóveis que eles tinham eram em nome dessa empresa. Só que com a partilha, um ficou para um, outro ficou para o outro, foi lá, conseguiu registrar cada um no seu nome. Mas esse bem específico continuou em nome da empresa para ser vendido e partilhado. Hoje, na verdade, ele até mora nesse imóvel. A questão aí é processual, literalmente processual. Você precisa saber se o juiz do caso não vai esbarrar na questão da legitimidade da empresa, porque é promessa de fato de terceiro, se a gente for pensar friamente. Exatamente, é essa Diante estamos da promessa dúvida. de fato de terceiro, e aí você vai ver se é possível execuir. Eu, se fosse você, faria o que a doutora Luciana falou. Dá início ao cumprimento de sentença e veja o que vai acontecer. Em posição de obrigação de fazer para que ele faça isso, fixação de astrentes. Se o juiz acolher, ótimo. Perfeito. Muito obrigada, doutores. Obrigado pela participação. Parabéns prazer te ver. pela reunião. Tá fantástica. Meus queridos, mais alguma pergunta? O doutor Arnaldo mandou uma pergunta no chat aqui, e o doutor Celso também. Eu queria que vocês, se possível fosse, fizessem a pergunta lançando mão do vídeo e do áudio. Vocês podem fazer isso ou não? Doutor Arnaldo, o senhor pode, por gentileza, fazer sua pergunta? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Para mim está travando de vez em quando. Doutora, a minha pergunta é o seguinte. Tudo bem, doutora? Tudo bem? Tudo jóia. A minha pergunta é o seguinte. No caso, dois irmãos, tá? Abrem, o solteiro, depois de aberta a sociedade, ele faz aportes com imóveis de propriedade dele, tá ok? Depois de alguns anos, o casado se retira da sociedade e só faz apuração de valores do valor que ele tinha como integralizado, tá? Depois dessa retirada, um ano depois, a mulher alega fraude, a simulação, porque ele não observou os imóveis que foi aportado pelo irmão. O que a senhora pensa sobre isso? Assim, deu uma cortadinha. Deu uma cortadinha. Deixa, eu vou repetir a pergunta dele, porque ele escreveu aquilo. Ele falou o seguinte: doutora Luciana, dois irmãos, um solteiro e outro casado, sócios de empresas abertas na constância de um casamento, após a abertura de aportes realizados na empresa e de patrimônio particular do sócio solteiro, pelo que eu estou entendendo aqui, ele falou que o sócio solteiro integralizou capital nas empresas. E não se faz atualização do capital social e das cotas sociais. O sócio casado sai da sociedade
e aliena as suas cotas pelo valor de face, o valor de integralização à época da Constituição, sem considerar, pelo que eu estou entendendo aqui, o ingresso do patrimônio feito pelo sócio solteiro. Então, o casado era sócio de um solteiro, o casado não integralizou nada, o solteiro aportou patrimônio, e aí o casado se retira da sociedade e a mulher deste casado ajuiza uma ação visando a arguição de simulação. E aí ele pergunta se, na tua compreensão, existe simulação nesse caso. Então, assim, aparentemente, não. Se for verdade que esse solteiro integralizou com bens particulares. Mas, assim, acho que nessa situação, entendo o posicionamento da esposa do casado. Eu acho que é algo que precisa ser investigado, porque pode, sim, estar ocultando uma fraude. Quer dizer, passou o patrimônio para o solteiro, para que o solteiro integralizasse sozinho, para que não houvesse essa valorização, que a integralização do casado fosse inferior, que fosse por um valor a menor. Eu acho que esse procedimento pode estar ocultando uma fraude. Agora, se for verdade que foi só o solteiro que integralizou, me parece que não haveria essa comunicabilidade para o casado. A princípio, Era imóvel muito anterior. Tá, doutora? Era um imóvel muito anterior, que tem escritura em nome só do solteiro, nunca foi do casado. Então, né? provavelmente... O solteiro só aportou lá. Então, provavelmente vai dar muito trabalho, mas no final, se for essa prova cabal de que era um patrimônio exclusivo do solteiro, muito anterior, parece que não vai haver uma comunicabilidade nesse sentido, né? Mas, assim, aí vai depender mesmo da comprovação, né? Eu acho que o direito de questionar é algo que a gente entende, né? O direito dela questionar, realmente, ela tem um direito que pode estar escondendo algum tipo de simulação. Olha, passou o dinheiro para o irmão, para que o irmão comprasse o patrimônio, para que não fosse comunicável. Só que ela também tem um ônus probatório, né, nesse sentido. Obrigado, então, acho doutor. que é isso. Respondido. Obrigado, doutor Arnaldo, pela participação. Agora, doutor Celso, por gentileza, você já está com a imagem aí na tela. Por favor, abra o seu áudio e formule sua pergunta. Boa noite a todos, doutora Luciana. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Prazer em conhecê-la. Um casal, marido e mulher, eles têm uma empresa já constituída há mais de 15 anos e nos últimos 5 anos ele passava a semana fora, voltando só no sábado, indo embora na sexta-noite, e para buscar clientes pelo país afora. E a esposa ficava cuidando da empresa, ela formada em administração e ele em engenharia e marketing. Né? Aí ele foi surpreendido há 2 anos com um pedido de divórcio da ex-esposa. Né? A esposa pediu a partilha de bens, pedindo alimentos e tudo mais, e nessas ele descobriu que a empresa estava prestes a falir. Né? Era uma empresa que estava indo até bem, e nisso ele começou a investigar tal, e achou muito estranho aquisições de máquinas que o valor não condizia na concepção dele com a realidade. O divórcio foi decretado muito rapidamente, e aí ficou litígio com relação à partilha. E aí ele entrou nessa suspeita de simulação, entramos com pedidos, né, para investigar essa simulação, e só que na semana passada ele faleceu, deixando um único herdeiro, filho maior, que não quis se meter na briga dos pais até agora, mas agora ele é herdeiro e tem que assumir a parte dele. Só que ele não quer mais, ele quer a parte dele, mas não quer brigar com a mãe. Tá entendendo, doutor Maia? A situação que é? Mas há fortes indícios de simulação, provas e provas, e ela, a cada prova que a gente pedia, ela contestava. Tem 2 CESPs hoje, pendentes ainda de julgamento, e ele quer acabar com tudo, falando, não quero brigar com a minha mãe. Mas o fato é que ele, de fato agora, ele é dono. Com a morte do pai, o único herdeiro, ele passou a ser
concorrente da mãe, vai ter que brigar com a mãe. Mas essa Sim. suspeita, tá? Ele não acredita que a mãe fez isso, mas existem uns indícios fortes, entendeu? É difícil, né? Porque não é justo, né? Não, não é Você, justo. pelo nosso senso de justiça, pelo nosso instinto, a gente não Sim. acha justo que acabe dessa maneira. Mas ele, enfim, eu acho que aquilo que a gente estava conversando no início, né, da webinar, Isso, é o sofrimento humano. Então, assim, o que nós isso, profissionais temos que fazer? Tentar acolher, tentar conversar e às vezes dar um certo tempo para aquela pessoa. sim. Muitas vezes É, ele não está em condições psicológicas de resolver isso não tá, agora, ele não precisa, nem não está. precisa. Olha, a gente não vai fazer ainda inventário, até outubro, né? A gente ainda tem essa prorrogação Isso. legal. Então, Mas assim, e por outro lado, a procurar, Fazenda não acompanhou essa prorrogação, né? De prazo. sim, tem A a MS. questão tributária, É. tem a questão tributária, mas assim, pensa bem, doutor, eu acho que talvez se ele insistir nessa briga, ainda que seja de uma forma não integral, vamos imaginar, não, tudo bem, eu quero esclarecer algumas coisas, isso era importante para o meu pai. Isso era importante Sim, para o meu pai, em respeito ao meu pai, vamos tentar isso. esclarecer. Então, Pois assim, é. eu acho que tem que ser feito se tentar conversar, se tentar dialogar, olha, calma, a gente tem a questão Isso. tributária, e isso eu não posso garantir que a Fazenda não vá colocar multa, mas enfim, a gente pode discutir isso depois. Às vezes você está em condição de decidir isso agora, porque a sua mãe, seu pai acabou de falecer, para o seu pai era importante. Porque eu acho assim, a nossa função, muitas vezes, é de aconselhamento, é uma função maternal e paternal em Isso. relação à parte ou ao cliente. É isso que a gente faz muitas vezes. E é o que vai resolver. A Né? mãe não perdeu tempo, doutora. No próprio dia do enterro, já ligou para o filho, falou: filho, vamos acabar com tudo isso daqui, que isso não vai levar a lugar nenhum. Mas não é assim que se resolve, né, doutora? As ações estão em andamento. Eu acho É uma... assim, doutor, ele tem o direito, é o crédito dele? Sim, é o crédito dele, mas assim, para quem acompanhou toda uma história e todo o sofrimento do pai dele, me parece muito razoável que ele haja sob pressão, e ainda Sim, mais sob uma pressão emocional. Eu acho que isso perfeito. pode ser colocado. Falar, calma, primeiro você pensa, as opções são tais e tais, a diferença patrimonial do que você vai receber vai ser de tanto, Isso, né? Porque assim, se a isso, sua mãe, se houve o desvio de bens, esse desvio seria de forma estimativa de X, né? Então isso, assim, é isso. Para o seu pai era importante, mas assim, para você isso. estar razoável isso, você não quer pensar melhor, porque eu percebo, doutor, muitas vezes que em causas complexas, com brigas homéricas, onde as pessoas se detestam e vivem com aquela mágoa, aquele ódio, né, que vai consumindo. Eu percebo que muitas vezes, após um bom tempo de tramitação, uns 2 anos, X tempo, as coisas melhoram. As Isso. coisas melhoram, a pessoa muda, ela se restabelece, ela vem com uma outra cabeça. Não digo de brigar, muito pelo contrário. Ela vem Sim, com um ar mais racional. pois Né? é. Então, assim, olha, eu não vou me prejudicar, não vou prejudicar o outro, mas também não vou me prejudicar. Me Sim, parece, é o que eu disse, direito de família é emoção, é ser humano. Quem não tem pois é. empatia não pode estar trabalhando nessa área. Acho que a gente Isso. tem que ter essa empatia. E é muito E difícil. no caso a gente conseguiu a procedência na primeira e na segunda instância. Está agora no RESP, né, doutora? Por isso é uma briga bastante grande. E o Mas, moleque, eu estou mas dizendo moleque, tenta aconselhar, doutora, é, a meditação, sabe? Quer dizer, não precisa resolver nada de sopetão. Você acabou de ter uma grande perda, você ama sua mãe, pode amar sua mãe, seu pai, não tem nada de errado nisso. Porém, você pode ter uma perda estimada em X. Você vai isso, deixar de receber esse valor. É isso mesmo que você quer? Porque se ele quiser, doutor, depois de pensar, depois de repensar,
depois de estar um pouquinho mais inteiro, ok, tem que se respeitar, é a vontade dele, Sim, como é isso titular mesmo. desses direitos. Mas o que eu acho que a gente nunca pode permitir é intimidação, É essa verdade. coação emocional. É isso que eu acho que o nosso âmago vai contra. Né? A É, gente tem aquela sensação de que isso não está certo. é Um verdade. instinto de que é certo. Então, assim, de repente, aconselhamento, fala, né, repensa. Nossa, não foi à toa, doutor, que o senhor deve ter ganho em primeiro e segundo graus. Né? Essas Sim, ações devem estar muito bem instruídas. E isso pode, perfeito. né, pensa que E, pode fazer é trazer uma consequência para o garoto no futuro, né? muito grande, Me né? E a parece que mãe, algo é difícil. o pai não entrou em novo relacionamento, mas a mãe já está com um novo relacionamento, logo depois do divórcio. Então Então, tem um perigo. talvez já fosse antes do divórcio. Então, vamos tentar, assim, infelizmente, nós acabamos vendo isso todos os dias É nos nossos verdade. ser humano, não é privilégio de gênero masculino ou feminino. Esses erros acontecem, as pessoas Sim, mentem, as pessoas manipulam. E eu acho que o que se pode fazer no meio disso, no máximo, é tentar dar um apoio emocional para que a pessoa se tranquilize e pense: ah, não, doutor, já pensei esses dias, fui, voltei, fui no psicólogo, conversei com os meus amigos, e é isso que eu quero. Tudo bem, mas o senhor vai ficar mais tranquilo, porque eu acho que o senhor deve estar angustiado pensando no seu cliente ainda, né? pois é. Difícil. É difícil, mas faz parte, né, doutora? Direito de família não é fácil. Mas o bacana é quando a gente consegue crescer um pouquinho na vida do outro, deixar a Verdade, dor um pouco menor, né? verdade. Muito obrigado. Imagina, doutor, boa noite, Boa prazer. noite. Muito obrigado. Doutor Celso, duas observações complementares e ratificadoras do que a doutora Luciana disse. A primeira delas é a seguinte: o pai faleceu, o que Sim, significa dizer que o processo vai exigir uma representatividade sim, processual. Isso sim. não aconteceu ainda, né? Não, ainda não. Vamos ter que É, fazer. segunda informação importante, e o comentário da doutora Luciana foi riquíssimo. Nós temos aí uma cabeça de magistrado pensando de Sim, modo positivo na primeira instância, dando vazão aos argumentos que você utilizou como advogado. Depois nós temos mais três cérebros inteligentes dos desembargadores ratificando, isso, caso a votação tenha sido unânime, a decisão de primeiro grau. Depois isso, nós temos mais uma monocrática da presidência admitindo o especial, que eu imagino já está em Brasília. isso. E aí, quando chegou no duplo grau de admissibilidade lá em Brasília, também já tem mais uma decisão. Um sinal, no mínimo um sinal de que o pai falecido tinha razão, existe. É Então, se o verdade. filho não quiser perseguir esse resultado, paciência. Você não Paciência. vai poder fazer muita coisa, a não ser pedir a reserva dos seus honorários, porque, evidentemente, Sim, isso é sagrado é e a gente verdade. não pode abdicar. Temos que almoçar e comer, jantar, né? Obrigado, doutor Celso, pela Muito sua obrigado. participação. Muito Meus queridos, obrigado. mais alguém quer fazer alguma pergunta? Posso fazer? Pode, por favor. Quem é? Lucas? Isso. Olá, dois, boa noite. Boa Boa noite, doutor noite. Lucas. Tudo bom, doutora Luciana? Prazer. Eu tenho uma dúvida, na verdade, com um caso que a gente encontrou aqui, que é o seguinte. Um senhor, ele faleceu, e quando ele faleceu, os filhos fizeram um inventário extrajudicial para ele. Só que um ano depois que o inventário estava pronto, ficamos sabendo que uma mulher se proclamou ex-esposa dele por meio de uma declaração de união estável. E nessa declaração, em específico, ela comenta que eles tinham união estável. O falecido morreu em 2019 e ela fala que a relação deles é desde 2005.
O que chamou a atenção nessa declaração foi que uma das testemunhas é o advogado que hoje atua pela autora. Opa, companheira. Exato. E o mais engraçado é que em 2005 ela ainda era casada com o falecido esposo dela. Uhum. E ainda ela quer anular por completo o inventário extrajudicial desses bens. E esse bem que está no inventário é fruto de uma venda do imóvel que era do antigo casamento. Uhum. E aí a gente conseguiu fazer todo o caminho do dinheiro, da entrada do dinheiro antes do divórcio, a venda do imóvel, depois o dinheiro entrando na conta de quem vendeu o apartamento que agora está em inventário. A dúvida é, eu consigo alegar também, pedir uma notificação para a OAB sobre esse comportamento desse advogado e eu consigo, eu tenho que entrar com uma ação anulatória já dessa declaração dela? Mas assim, doutor, ela lavrou uma escritura pública de união estável? Que declaração é essa que ela fez? Como que ela instrumentalizou? Ela lavrou uma escritura. Foi. E só mais um detalhe que eu esqueci de pontuar. No dia que eles fizeram, que foi lavrado essa escritura, o de Cujos foi internado porque ele tinha uma hepatite por cirrose, e foi constatado no dia seguinte que o de Cujos estava confuso a ponto de não conseguir fazer conexões sobre esse... Então, entendi. É que, na verdade, assim, me parece, assim, vamos pontuar as duas questões. Primeiro, que me parece que o interesse jurídico de anular o inventário extrajudicial é dela. Então, é ela que tem que entrar com uma ação anulatória. Agora, veja bem, não basta ela entrar com uma ação anulatória, ela também tem que pedir judicialmente a declaração da união estável. Por quê? Porque ela tem apenas uma escritura. E a escritura, por mais que seja um meio formal para se instrumentalizar uma declaração, ela não tem o efeito de comprovar cabalmente uma união estável. Então, o ônus de entrar com essas ações, anulatória da partilha extrajudicial e declaratória de união estável, é dela, não é dos herdeiros. Os herdeiros estão usufruindo normalmente desse patrimônio. Me parece que numa contestação, o senhor tendo toda essa prova, quer dizer, era um bem que, se fosse imaginada a existência da união estável, já não seria um bem comunicável, porque foi um bem constituído durante o casamento, em período precedente a essa suposta união. E depois não houve união. No mérito, não há união nenhuma, né? Há uma manipulação, uma imputação falsa, maliciosa, nunca foram companheiros. Então, o ônus da prova é dela. Eu acho assim, para os herdeiros que já partilharam, eles não estão agindo contra a lei, eles simplesmente partilharam esses direitos, é ela que tem o ônus de entrar com essas ações e de comprovar a existência da sua união estável. Parece assim, a questão do advogado. Eu, no lugar do senhor, primeiro esperaria uma sentença, pelo menos uma sentença de primeiro grau. Eu tive um caso recente em que há uma imputação de um advogado para o outro, e eu acho que, assim, se fosse o advogado, pegaria a sentença e levaria na OAB, sabe? Porque, por mais que seja recorrível, você já tem ali uma análise dos fatos, e principalmente foi uma hipótese similar, onde o advogado agiu como parte. Ele se imiscuiu na relação jurídica e agiu como parte, como se fosse um interesse pessoal dele. É uma hipótese similar. Mas, assim, considerando que existe um mínimo de necessidade de prova basilar de uma imputação, eu acho que não vale a pena um desgaste em relação ao colega. Quer dizer, quando o senhor tiver elementos probatórios, uma sentença declarando que eles eram... Vamos imaginar, a gente está pensando aqui no campo das hipóteses, né? Eles eram companheiros, eles eram namorados.
testemunha X viu os dois saindo de não sei onde. O senhor tem um elemento, olha, conduta antiética pode representar, não é a prioridade. E me parece que a situação dos seus clientes é legítima. Eles partilharam o patrimônio do pai, não fizeram absolutamente nada de errado. Tem documentado toda a questão patrimonial. O ônus é dela. Então, eu assim, salvo o melhor juízo, eu não iria entrar com uma ação. Eu esperaria ver essa iniciativa, porque ela tem que anular a sobrepartilha, ela tem que provar que ela era companheira, não o contrário. Então, Legal. salvo o melhor juízo, eu acho que o meu pensamento é esse. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela Imagina, atenção. doutor. Boa noite. Boa noite. Doutor Lucas, mais um complemento aí. Princípio da monogamia. Se eventualmente essa senhora que viúva efetivamente lá no enterro, estava lá chorando sobre o caixão e papel de viúva fez e a companheira nem apareceu, essa união estável paralela não vai ter absolutamente nenhum tipo de reconhecimento. Bastaria, inclusive, você demonstrar que ela tinha ciência de que o cara era casado. Só com isso você afasta a putatividade da união estável e conseguiria inviabilizar o intento dela. E eu concordo com a doutora Luciana que você tem que... se fosse você, eu não mexeria com o tribunal de ética, não, porque você vai desviar o foco. E outra, né? Apure, doutor, se a época em que o sujeito figurou como testemunha, ele já era advogado. Talvez não fosse. Não, E aí, foi marcado justamente como advogado. Ah, ele era advogado? Já era. Tem gente com capacidade para fazer tudo, né? Gente, sim. Mais perguntas? Muito obrigado. Obrigado, senhor doutor Lucas. Alguém abriu o áudio. Perguntas? Gente, última chance. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar aqui. Doutora Francilene, pode levantar a mãozinha? Abre o seu áudio, por favor. Na realidade, é só uma ponderação para o professor mesmo, né? É possível identificar, como detectar a fraude, a partilha, para antecipar a partilha de bens, identificar essa fraude, está se formando. Por exemplo, eu tive um caso em que o cônjuge começou a apresentar cheques, né, de dívida da empresa, tal, que a empresa estava afundando, né, sendo que ele já estava numa crise de divórcio, né. Então, partindo disso, está difícil de comprovar que isso tudo foi uma fraude, né, para que o dinheiro que eles tinham, as reservas de bens, fossem colocado como partilha, né, além da empresa. Então, foi colocado que a empresa estava com muita dívida, então que ele foi pagando, então apareceram assim muitas dívidas. Então aí hoje a pergunta é como detectar a fraude, né, para a formação da antecipação de partilha, se é possível, quais as prevenções, né, que pode ser feito. Doutora Luciana? Olha, me parece assim que prevenção, no caso ela não é a sócia, ela tem que entrar com a ação de divórcio, já ir pedindo a partilha, pedir uma tutela de urgência, um arrolamento de bens. Me parece que não há uma outra medida fora essa. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe o ajuizamento de uma ação. Então, ela não me parece que possa ser desvinculada dessa ação, né? Então, creio que entra já com a ação, entra com a tutela de urgência, pede o bloqueio de bens. Me parece que é isso. Quer dizer, detectar já detectou. As dívidas estão... Veja bem, a gente está vivendo a época da Covid, então a gente não pode dizer que houve uma alteração muito profunda na economia do país. Mas nós sabemos que muitas pessoas utilizam esses argumentos para dizer que tudo foi a crise econômica, que elas foram também alcançadas, o que não é necessariamente verdade. Então, assim, o acúmulo de dívidas pode ser proposital. Então, assim, o indivíduo já vai fazendo... É o que a gente chama daquele autoendividamento, né, malicioso, proposital.
e parece que entrar com ação direto. Acho que não tem um meio preventivo. Quem faz a fraude vai fazendo essa fraude durante muito tempo, um tempo juridicamente relevante, e se não se atentar, vai chegar um momento que não vai ter, como eu já vi, como a doutora já deve ter visto, chega um momento que não tem mais nada, você já dissipou todo o patrimônio. Doutor? Perdeu o time, né? Na verdade, esse é que é o ponto. Se perdeu o time da ação, já foi. Muitas vezes, e eu não sei se você vai concordar comigo, doutora Francilene, há uma certa predisposição das partes na manutenção do casamento, ainda que aparentemente ele esteja falido. E talvez essa predisposição vai dando ao outro mal intencionado o tempo que ele precisa para ir desviando o patrimônio. Então, foi exatamente esse ponto. Na cabeça de quem o casamento tinha alcançado a ruína? Porque geralmente um deles já quer o casamento, já sonha com isso finalizado, mas a outra parte, talvez por ignorância, por não querer enxergar a realidade, acaba olvidando propositalmente o desfecho inevitável. E aí essa inércia na atitude faz com que a gente vá perdendo esse time que eu mencionei. E aí, quando a gente for bater na ideia da fraude, o patrimônio já se perdeu na mão de cítricos, na mão de empresas, e aí fica mais difícil de a gente conseguir o resultado mesmo. De fato, é complicado. O negócio é antecipar o divórcio, então... É isso aí. Mais perguntas, meus queridos? Acho que não, doutora Isla. Opa! Muito bom, doutor Maia. Eu vou dar a palavra para que você faça os agradecimentos e no final eu encerro, por favor. Legal, maravilha. Meus queridos, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, pela dedicação de tempo ao trabalho que a gente voluntariamente desenvolve. Todos aqui estamos imbuídos do viés de difusão de conteúdo. Essa é a única energia que nos move nesses eventos, que felizmente passaram a existir com absoluta habitualidade. Afinal de contas, se não fosse essa tecnologia, nós estaríamos todos fadados à depressão. Doutora Luciane, muitíssimo obrigado pela divisão de conteúdo. Eu, particularmente, extraí muita coisa saudável e positiva de tudo aquilo que você dividiu conosco. Passarei, inclusive, a aplicar. Obrigado pela citação respeitosa do meu nome. Peguini, meu grande amigo, divisor de sala de aula comigo, é de fato um cidadão fantástico. Conheço pessoalmente e lecionamos juntos a longa data, e de fato a citação que você fez a ele é bastante merecida. Afinal de contas, é um sábio. Doutor Islam, muito obrigado pela intermediação. Doutora Denise, doutor Arnaldo, doutor Lucas, doutor Pandolfi, doutor Rafael de novo, o Celso que fez perguntas, participou, doutora Francilene, enfim, a todos aqueles que dedicaram o nosso tempo, meu obrigado na condição de presidente da Comissão de Processo Civil. E, evidentemente, meu último agradecimento é a doutora Rosimeire, que não está aqui, mas certamente recepcionará essas condolências. Afinal de contas, sem a nomeação e a confiança que ela depositou em meu trabalho, nada disso seria possível. Eu espero, de verdade, estar desempenhando essa atividade com o requinte que a nossa casa exige, e torçamos para que as coisas melhorem e que a gente tenha, em curto lapso temporal, uma outra chance de bater um papo. Aliás, já anotem aí na agenda, não sei se a doutora Luciana conhece, mas no dia 16, agora, do mês de setembro, daqui a praticamente um mês, pouquinho menos, né? Nós teremos mais um webinar pela Comissão de Processo Civil da OAB Tatuapé, e mais uma vez com um magistrado que trará para nós a divisão de sua história de toga, e ele falará sobre provas no processo civil. O magistrado que fará a preleção será o Dr. Sangue. Não sei se o conhecem, mas ele é juiz do Foro Central, da Vara Civil, e fará, sem dúvida nenhuma, assim como fez a doutora Luciane, a difusão de informações que sejam hábeis para a nossa ascensão profissional. Muitíssimo obrigado a todos pela participação. Doutor Islam, a palavra é sua. Eu quero dar a palavra antes para a doutora Luciana. Por favor, doutora Luciana. Obrigada. Eu só posso agradecer a gentileza de todos. Eu acho que é muito enriquecedor esse tipo de encontro. Eu desejo que todos tenham uma ótima noite, com muita saúde e muita paz. Obrigada. Muito obrigado.
muito bem, meus colegas, meus caros, muitíssimo obrigado, em especial ao Dr. Maia, mais uma vez parabéns. Opa! Que Alguém compartilhou aqui? tela aí. Alguém compartilhou, vamos descompartilhar aí, pessoal. Vamos lá. Bom, tudo bem, vamos em frente. De qualquer forma, os meus agradecimentos em nome da nossa presidente, a doutora Rosimeire Soledade da Silva Mateus, que está promovendo, né, está conseguindo, apesar de tantas e tantas atribuições que estas comissões trabalhem tão arduamente. E, doutor Maia, meus parabéns, realmente a cadeira está sendo ocupada com grande estilo, né, com um profissional como o senhor, que eu, primeira vez que lhe ouço falar, né, fiquei muito agradecido e muito surpreso pelo seu trabalho. Muito obrigado de coração. Doutora Luciana, obrigado por ter aceito o convite, em nome da OAB, e aos colegas que aqui participaram. Nós tivemos um pico de mais de 50 pessoas ao vivo, né, participando, e este vídeo logo estará no YouTube para que todos possam novamente assistir ou passar o link para os colegas. Uma atividade tão rica, tão cheia de perguntas e também participações importantes aqui. Quero só mencionar que esteve também presente a nossa assessora, a doutora Denise Machado, assessora de diretoria, e além dos presidentes de comissão que já mencionei, a doutora também Carla Janaína Marques esteve aqui conosco. Agradeço pela participação de todos. E os deixo, então, uma boa noite, um bom descanso e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Um abraço, valeu. Obrigado. Parabéns.